Nós colocamos a vida do pastor Darlan, da pastora Gisele, de todas as lideranças, Pai, que tem sido, Senhor, confrontada com essa situação, direta e indiretamente. Nós pedimos, Pai, a direção do Senhor, pedimos o consolo do Senhor, pedimos a mão do Senhor estendida, trazendo esperança, paz, alegria e conforto, em nome de Jesus. Assim oramos nesta manhã, em nome de Jesus. E assim nós já iniciamos a nossa escola, convidando a pastora Leia para que está dirigindo o louvor aqui. Paz do Senhor, meus irmãos. Se você pode, fica de pé mais um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos sentar muito. Nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Sabemos que na presença do Senhor a gente tem refrigério, a gente tem abraço, a gente tem consolo, porque o Senhor está neste lugar. A palavra do Senhor diz que onde está 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está. E nós cremos que o Senhor está aqui nessa manhã. E você que está em casa, que está nos assistindo através da live, que você possa receber essa presença, receber esse louvor, essa canção e adorar ao Senhor aí no seu lugar. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Água beber jamais terá sede. Oh, essa água do trono transforma o nosso interior. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva esse rio está
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, tu és o rio, tu és o rio, Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Oh, porque a qualquer momento nós podemos beber dessa água, nós podemos ser limpos, restaurados. O amor de Deus nos alcançou, nos alcançou. Nada pode nos separar desse amor. Esse amor te encontra, esse amor te acha, ele te encontra onde você estiver. Porque o que Ele quer de mim e de você é que nós vivamos esse amor, que a gente sinta amado, que a gente sinta que o que Ele fez foi um sacrifício grande na cruz do Calvário, que a gente possa todo dia lembrar do quão grande foi o sacrifício que Jesus fez por nós ali na cruz. Amém? Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Oh, aleluia. Maior que tudo é o seu amor, Jesus. Nada se compara, bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra. Por amor, sua vida
morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, o Senhor pensou em mim, me amou. Você pode aplaudir ao Senhor por esse amor? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nossa equipe de louvor. Ainda de pés, como nós estamos, abra a sua revista na lição de número 4. Estaremos estudando hoje sobre o que já foi ministrado aqui no louvor, sobre o que já foi apresentado a nós aqui, que é sobre o amor de Deus. Amor infinito, né? Amor imenso. O escritor até diz aqui que é impossível chegar à plenitude do entendimento com relação a esse amor. Tão grande é esse amor. Quem tem a revista, acompanha comigo a lição de número 4 e vamos fazer a leitura todos juntos. Diz assim: título da lição: o amor de Deus. Texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade aplicada. Porque Deus é amor, somente é possível amar como a vida revela, se for nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar a essência do amor de Deus. Segundo objetivo, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus. Terceiro, ressaltar que o amor de Deus é o único. Amém? Textos de referências está em João 4, a partir do verso 7. Eu vou ler um versículo e os irmãos lê o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Todos juntos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Amém? Graças a Deus. Gostaria de convidar o pastor Lucas, para que o pastor Lucas hoje ele é o instrumento de Deus na nossa vida aqui. E assim como nós fazemos em cada domingo, né? Nós vamos orar pela vida do pastor Lucas, porque é muito fácil, muito confortável ser alimentado, mas estar nessa posição de alimentar requer muito, mas muito mais de nós. E ele, como soldado do Senhor hoje aqui, eu tenho certeza que ele está armado, preparado, porque ele tirou um tempo essa semana para estudar, orar, jejuar, e para que o Senhor use ele como um canal de bênção na vida da tua igreja. Então, o que nós podemos fazer por ele hoje? Interceder e agradecer pela vida dele. Estende suas mãos para cá. Pastor Elton, faz essa oração aqui para nós, agradecendo a Deus pela vida do pastor Lucas, que vai ministrar na vida da igreja aqui hoje. Glória a Deus.
Oremos. Senhor Deus Pai, Deus soberano, aqui estamos diante do Senhor apresentando uma vez mais teu filho, o pastor Lucas, ó Pai. Que nesta manhã ele seja um instrumento do Senhor para trazer ao nosso coração a tua palavra, os teus ensinamentos. Senhor, que cada um de nós possamos ser alimentados, que cada um de nós possamos receber algo melhor de Ti nesta manhã, Senhor. Meu Deus, somos gratos a Ti por esta oportunidade e te pedimos que o Senhor venha falar conosco conforme a Tua vontade e venha nos encher da Tua graça, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, amém. Como o pastor Vanderly já disse, pode sentar. Como o pastor Vanderly já disse, o título da nossa lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título O Amor de Deus, né? Quando eu vi que seria esse o tema da lição, eu me lembrei de uma oportunidade, alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, que uma pessoa me convidou para escrever uma apostila sobre esse tema, sobre o amor de Deus, para ser ministrado num curso para novos convertidos, aqui na igreja na época. E, por incrível que pareça, eu achei muito difícil escrever sobre o amor de Deus. Eu, na época, aceitei até o desafio, a missão, mas eu achei extremamente complicado, porque por mais que seja, talvez, junto com a graça, né, um dos primeiros atributos de Deus, características de Deus com que nós temos contato no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós nascemos de novo. O amor de Deus, como disse aqui o autor da revista, é muito difícil chegar ao pleno entendimento dele, a gente não consegue chegar ao pleno entendimento. Ele cita aqui até o hino 396, que diz que muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Então é algo que é muito difícil nós explicarmos, é algo muito difícil de se ensinar. E, em parte, pelo menos na minha opinião, é porque o amor de Deus, ele não pode ser simplesmente ensinado para alguém, ele tem que ser vivido. Nós temos que experimentar esse amor, para que a gente consiga entender, ainda que não plenamente, o amor de Deus por nós, a gente tem que ter alguma experiência com esse amor, né? A Bíblia diz que Deus é amor, então a gente só conhece o amor a partir do momento que a gente conhece a Deus, a partir do momento que nós temos alguma experiência com Deus. Antes de entrar aqui nos tópicos da lição, propriamente ditos, eu quero, a título de introdução, mais rapidamente, fazer alguns comentários, algumas ponderações sobre, primeiro, sobre o amor de Deus por nós, né? Depois, sobre o amor que nós devemos ter por Deus e também o amor que nós devemos ter uns pelos outros, né? O amor pelo próximo, o amor para com os irmãos. Bom, sobre o amor de Deus por nós, né? O texto principal, o texto-chave para falar sobre isso é justamente o texto áureo da lição, que muita gente considera, eu considero que é o texto áureo da Bíblia também, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa expressão de tal maneira, ela significa que é uma maneira que nós não conseguimos explicar. Justamente uma maneira que está além da nossa capacidade de explicar a forma como Deus nos ama. Mas o certo é que esse amor se revelou por nós, ele se revelou a nós, na verdade, né, por uma forma, né? Ele se manifestou por nós por uma forma. E a forma como ele se manifestou, o texto aqui de João 3,16 deixa claro, foi através da cruz, né? Através do sacrifício de Cristo por nós, para que nós pudéssemos ter vida, né? Para que nós que antes estávamos condenados à destruição, pudéssemos estar destinados à vida eterna, né? Dessa forma se manifestou o amor de Deus a nosso favor.
Lá em 1 João, no capítulo 4, versículos 9 a 10, o apóstolo diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então a Bíblia deixa claro isso, que o amor de Deus ele foi provado por nós, ele foi manifestado a nós através do sacrifício de Cristo, através do fato de Deus ter doado, entregado o seu único Filho para que por meio dele nós tenhamos vida. E é por isso que nós temos a propiciação pelos nossos pecados. Não porque nós amamos a Deus, mas porque ele nos amou e enviou o seu Filho por nós. Bem, isso a gente sabe, isso a gente entende. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje conhece isso, sabe sobre isso. Mas, quando eu penso nisso, me vem uma pergunta, né? Pelo menos eu me faço essa pergunta. A partir do momento, então, que eu conheço a Jesus, que eu aceito a Jesus, que eu sou salvo, que eu nasço de novo no Espírito, qual que é a posição que eu devo ter diante desse grande amor de Deus por mim, né? Diante desse grande amor de Deus por nós? Qual é a posição que eu devo assumir diante disso? Um dia, um escriba perguntou para Jesus, né? Mestre, qual é o principal mandamento? E Jesus respondeu para ele, olha, o primeiro mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse primeiro, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus mesmo deixou claro que o primeiro mandamento, ele é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, com todas as nossas forças, né? Ou seja, a partir do momento em que nós somos alcançados pelo amor de Deus, em que nós nos entregamos a Ele, em que nós nascemos de novo como filhos de Deus, nós temos essa responsabilidade de amar a Deus. E a gente fica pensando às vezes, como que eu posso amar a Deus? Como que o ser humano ele consegue demonstrar o amor dele por Deus? Deus demonstrou o amor dele por nós, entregando Jesus para morrer por nós, para que nós tenhamos vida. Mas e nós? Como que nós demonstramos o nosso amor por Deus, né? E a Bíblia responde isso. Responde através de alguns textos, mas eu vou ressaltar dois aqui apenas. Primeiro, lá em João 14, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? O apóstolo João também, lá em 1 João, no capítulo 2, versículos 3 a 5, ele diz que nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Ou seja, o que a Bíblia deixa claro? Ela deixa claro que nós amamos a Deus a partir do momento em que nós obedecemos a sua palavra. A partir do momento em que nós nos esforçamos para viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, de acordo com aquilo que nós aprendemos do Senhor. E quando nós fazemos isso, o amor de Deus está em nós aperfeiçoado, verdadeiramente aperfeiçoado, né? Então o que fica claro isso? Que amar a Deus implica também em obedecer a palavra de Deus, em viver de acordo com a palavra de Deus, em ser fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus, certo? E eu acho interessante que a partir do momento que nós amamos a Deus, nós nos tornamos herdeiros de uma das maiores promessas, no meu entendimento, que nós vemos na Bíblia, que é o que está escrito lá em Romanos 8, 28, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, como nós somos fiéis a Ele, nós podemos ter essa garantia, que para nós é uma segurança muito grande, principalmente nesses tempos de luta, nesses tempos de dificuldade, né? A segurança de que tudo o que acontece, de alguma forma, está cooperando para o nosso bem, de que Deus está no controle de tudo o que está acontecendo nas nossas vidas. Enfim,
Depois Jesus disse que o segundo mandamento, que era semelhante ao primeiro, é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus disse que esse é semelhante ao primeiro? Porque na verdade os dois andam juntos, eles são inseparáveis, né? Não tem como dissociar um do outro. A Bíblia deixa claro que nós não podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão, e odiar o nosso próximo. João mesmo escreve lá em 1 João, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, ele é mentiroso, que a verdade não está nele. O mesmo João escreve também que se nós não amamos ao nosso irmão, a quem nós vemos, o nosso próximo a quem nós vemos, nós não podemos amar a Deus, a quem nós não vemos. Então é contraditório, né? Uma pessoa não pode amar a Deus e odiar um irmão. É impossível que ela ame a Deus, que o amor de Deus esteja aperfeiçoado nela e que ela odeie o seu próximo, que ela não ame, que esse amor não se materialize em favor do próximo, né? A cruz, ela tem uma simbologia muito grande, né? A cruz é um sinal positivo, né? É uma madeira na vertical, uma na horizontal, uma colada na outra, né? Então isso simboliza que através da cruz houve uma reconciliação do homem com Deus e também uma reconciliação das pessoas, né, na horizontal. A cruz possibilita que nós nos reconciliemos com Deus e também que nós nos reconciliemos um com o outro. Então, quando nós deixamos de amar o nosso próximo, o nosso irmão, quando nós odiamos o nosso irmão, nós, na verdade, estamos deixando de olhar para a cruz. Estamos deixando de olhar para aquilo que Jesus fez por nós, para o amor de Deus também por nós. Então, resumindo aqui a título de introdução, primeiro, o amor de Deus se manifestou por nós na cruz, pelo sacrifício de Cristo. Por isso, nós devemos também amar a Deus sobre todas as coisas e fazemos isso obedecendo a sua palavra, né, o primeiro mandamento. E como consequência, nós devemos também amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Bom, tópico 1, entrando aqui nos tópicos da lição. O amor é a essência da natureza de Deus. Quando eu li esse tópico aqui, eu me lembrei da aula passada, né? O evangelista Ricardo ministrou para nós sobre a criação, e Ricardo falou uma coisa muito interessante. Ele disse que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e que por nós sermos semelhança de Deus, nós temos a capacidade de reproduzir as características de Deus, os atributos de Deus na nossa vida. Não é isso, Ricardo? Então, Deus é amor. Então, por nós sermos semelhança de Deus, nós temos capacidade de amar, né? Deus, Ele é justo, então por nós sermos semelhança de Deus, nós temos capacidade para ser justos, e assim também para ser santos, e por aí vai. Agora, essa capacidade que nós temos não quer dizer propriamente que nós vamos exercer isso, que nós vamos efetivamente reproduzir essas características de Deus na nossa vida, né? O ser humano, ele pode hoje amar alguém, mas amanhã acontece alguma coisa e ele deixa de amar aquela pessoa. Aquele amor se perde, aquele amor vai embora, né? Mas quando nós falamos do amor de Deus, é diferente. Porque a Bíblia não diz que Deus tem amor ou que Deus tem a capacidade de amar. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, o amor é a essência da natureza de Deus. Ele é o próprio amor. É impossível separar a pessoa de Deus do amor. Isso implica dizer também que ele não pode deixar de amar, que ele não para de amar, que o amor dele não pode ser circunstancial, né? É um amor incondicional, porque é a natureza dele. Se ele deixa de amar, ele está negando a si mesmo, estaria negando a sua própria natureza. Isso diz aqui no tópico 1.1, né? Deus é o próprio amor. Tópico 1.2 diz que Deus é a fonte inesgotável de amor. Então, olha, tópico 1.1 nós falamos que Deus é o próprio amor, que o amor é a natureza, a essência de Deus. Agora, nós, depois que o pecado entrou no mundo, nós herdamos uma natureza pecaminosa que ela não é dada ao amor, pelo contrário, ela é dada ao egoísmo. Nós temos uma tendência de olhar para nós mesmos, não de olhar para o próximo. Nós temos uma tendência de nos preocupar somente conosco. Essa é a tendência da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa.
Já Deus não, a natureza dele é amor, né? É a essência da natureza divina. Mas ainda assim, a Bíblia diz para nós amarmos uns aos outros da forma como Deus nos amou. É difícil isso, né? É complicado. Mas a verdade é que, por nós mesmos, com a nossa própria força, nós não conseguiríamos, né? Isso vai contra a nossa natureza pecaminosa. Mas a partir do momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, que nós nascemos de novo do Espírito, como filhos de Deus, a partir desse momento, nós temos a capacidade de imitar a Deus, né? A Bíblia diz que para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados, né? Entra naquilo que o Ricardo falou também. Nós temos a capacidade de reproduzir nas nossas vidas as características de Deus, essa capacidade de imitar a Deus. Então, nós podemos demonstrar na nossa vida, nós podemos reproduzir na nossa vida esse amor de Deus. Agora, não por nós mesmos, porque isso não está em nós, isso está nele, isso vem da natureza de Deus, né? Ele é a fonte inesgotável de amor, é o que diz o subtítulo aqui, 1.2. Se nós olharmos o amor, ele é listado como uma das virtudes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, né? Ou seja, ele é uma parte do fruto do Espírito Santo, que o Espírito produz em nós, né? Paulo, ele diz que Deus derrama o amor no nosso coração pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então, é algo que vem de Deus, é algo que não vem de nós mesmos. E se nós queremos demonstrar esse amor, se nós queremos produzir, reproduzir esse amor nas nossas vidas, só tem uma maneira: nós temos que deixar que Deus produza esse amor em nós. Nós temos que permitir que Deus derrame esse amor em nós, né? Como que nós fazemos isso? Contribuindo com o Espírito Santo, né? Nós fazemos isso relacionando com Deus. Nós não podemos amar senão através do nosso relacionamento com Deus. Nós crescemos em amor a partir do momento em que nós crescemos em intimidade com o Senhor, na oração, na leitura da palavra, no viver de uma vida piedosa, na prática da palavra de Deus. Então, esse amor vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado dentro de nós. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no tópico 3 da lição, lá no 3.1. Bom, 1.3 aqui. Modos de Deus demonstrar o seu amor. A revista diz aqui que Deus demonstra o seu amor como amigo, né? Um texto de referência, João 15:13, que diz que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A revista diz também que Deus demonstra o seu amor como Pai, né? 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Além disso, a revista diz que Deus demonstra o seu amor por nós de forma maior do que o amor de mãe, né? Cita aqui Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia me não esquecerei de ti. Então o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. É maior também, é mais do que um amor de pai, né? Mateus 7:9-11, que diz que: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Então o amor de Deus por nós é maior também do que um amor de pai pelo filho, do que um amor de uma mãe por um filho. É um amor incomparável, é um amor incondicional, é um amor único, né? Ele é singular, como nós vamos ver lá no tópico 3. Além dessas formas de Deus demonstrar seu amor por nós, eu ressaltaria ainda algumas outras formas, né? Uma forma que me chama muita atenção de Deus demonstrar o seu amor é a forma como Deus busca o pecador, a forma como Deus atrai o pecador, né? A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 31, nós vemos Jeremias escrever: com amor eterno te amei, com amável benignidade te atraí. Jeremias estava se referindo a uma vez que Deus falou com ele, falando a respeito do povo de Deus. É o próprio Jesus, lá em João 6, ele diz que ninguém pode vir a mim,
a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Então, nós, na nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, nós não temos a capacidade de buscar a Deus inicialmente. Nós não temos a capacidade de ir até o Senhor. Mas Deus, o amor dele por nós é tão grande que, além dele ter possibilitado um meio para que nós fôssemos salvos, um meio para que nós fôssemos perdoados e nos reconciliássemos com ele, Deus, ele ainda nos atrai até a presença do Senhor Jesus. O certo é que nós podemos endurecer o nosso coração, ou nós podemos aceitar esse amor de Deus por nós, mas ainda assim, se não fosse por ele, nós não teríamos a capacidade para ir ao Senhor Jesus, nós não poderíamos ser salvos, nós não poderíamos experimentar esse amor. Isso tudo é Ele que fez por nós, é Ele que faz por nós. Outra forma de Deus demonstrar o seu amor por nós, o perdão, né? A misericórdia, o fato de que Deus não desiste de nós, né? Lá em 1 João, a Bíblia diz para nós não pecarmos, nos orienta a não pecar, mas diz que se porventura nós pecarmos, nós podemos saber que temos um advogado que intercede por nós perante o Pai, que é Jesus Cristo justo, que Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nós não devemos pecar, mas nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos às falhas, né? Nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Mas se nós erramos, se nós nos desviamos do caminho do Senhor, mas nós nos arrependemos, nós confessamos, nós buscamos ao Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos aceita de volta, Ele não desiste de nós, a graça de Deus nos alcança, Ele nos lava com o sangue do Senhor Jesus, Ele nunca nos abandona, Ele não desiste de nós em nenhum momento. Uma história que deixa isso muito claro é a do filho pródigo, né? Um filho pede ao pai a herança, sai da casa do pai, gasta aquilo que recebeu do pai com coisas que não deveria gastar, até que ele fica sem nada, perde tudo o que tinha, né? Então ele põe a mão na consciência, ele se arrepende, ele volta ao pai e ele pede para ser recebido pelo menos como trabalhador, como servo daquele pai. Mas o pai recebe ele como um filho, recebe com uma grande festa, né? Isso nos mostra que nos momentos em que nós nos dirigimos a Deus, no momento em que nós nos arrependemos, que nós buscamos ao Senhor, Ele sempre nos recebe como filhos novamente. Ele não nos abandona, Ele não desiste de nós. Eu estava lendo essa lição, pensando sobre isso, sobre o amor de Deus, e eu me lembrei de uma história que eu ouvi enquanto ministrava um discipulado aqui na igreja. Eu estava discipulando uma pessoa, uma irmã, que me contou que ela nasceu num lar cristão, que a mãe dela era obreira na igreja, que viveu nos caminhos do Senhor durante toda a infância e adolescência, né? Foi batizada ali na adolescência nas águas, mas que num dado momento ela se desviou dos caminhos de Deus, ela saiu da casa de Deus, saiu da casa do Pai, e ela acabou se casando, constituindo uma família, começando uma vida toda longe da presença de Deus. Até que, num dia, tudo saiu do lugar e ela acabou se separando, o pai pegou as guardas dos filhos, ela ficou sem nada, ficou sozinha. E ela recebeu uma proposta para ir para o exterior trabalhar, né? E ela aceitou essa proposta, entrou no avião, foi para lá, para a Europa. E chegando lá, ela, assim como acontece com muitas mulheres, né, foi enganada e foi parar num prostíbulo, foi parar numa casa de prostituição. E lá ela era obrigada a trabalhar para pagar as passagens, para pagar a acomodação, para pagar a dívida que ela tinha feito para ir lá para o exterior. E ela me disse que de madrugada ela não conseguia dormir, a única coisa que ela conseguia fazer era orar. E ela orava clamando a Deus, pedindo para que tivesse misericórdia dela, falando que aquele não era o lugar dela, que aquela não era a vida que ela queria, pedindo para Deus para aceitar ela de volta, para tirar ela daquela situação. Então ela me contou que um dia apareceu uma pessoa, uma mulher que ela nunca tinha visto, que ela não conhecia, e que essa mulher conseguiu tirar ela de lá, pagou uma passagem de volta dela para o Brasil, mandou ela para cá, e quando ela chegou aqui, Deus reconstruiu a vida dela.
ela conseguiu pegar os filhos dela de volta e a vida dela foi restituída, né? E toda vez que eu penso no amor de Deus, eu me lembro dessa história, eu me lembro disso que essa mulher me contou, porque ela se afastou dos caminhos do Senhor, ela foi viver a vida dela longe da casa de Deus, longe dos propósitos de Deus, e isso acabou levando ela para um lugar de destruição, para um lugar de pecado, para uma vida terrível que não era o que ela queria. Mas no momento em que ela se arrependeu, e no momento em que ela buscou o Senhor e pediu para Deus para mudar a sorte dela, para mudar a história dela, né, para aceitá-la de volta, Deus imediatamente criou uma situação, levantou uma pessoa e restituiu a vida dela do jeito que ela tinha. Isso é uma prova da forma como Deus nos ama, da forma como Deus não desiste, como Ele não rejeita um pecador arrependido, né? Deus não rejeita um pecador que se arrepende, que busca Ele, verdadeiramente arrependido e que quer voltar a viver para Ele. Bom, tópico 2. O amor de Deus se revelou no Filho. Nós já falamos um pouco sobre isso na introdução, né? A forma como o amor de Deus se revelou para nós foi na cruz, através do sacrifício de Cristo Jesus por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para mudar o nosso destino eterno, para possibilitar que nós tivéssemos comunhão novamente com Deus, que nós nos relacionássemos novamente com Deus, né? 2.1 diz que Deus doou o seu Filho unigênito, né? João 3,16, novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de uma maneira que nós não conseguimos explicar, que nós não conseguimos entender. E esse amor que Deus sentiu foi o que o motivou a fazer alguma coisa a respeito, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele elaborou um plano de salvação para a humanidade, um plano de redenção, que culminou com o sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida. Então isso nos mostra que o amor, ele não pode ser somente um sentimento em si mesmo. O amor verdadeiro, ele tem que nos motivar, ele tem que nos impulsionar a tomar atitudes de amor, a realizar alguma ação de amor. Foi isso que Deus fez, né? Se Deus tivesse simplesmente amado a humanidade, amado o mundo, mas Ele não tivesse feito nada a respeito disso, nós ainda estaríamos perdidos, né? Nós não estaríamos aqui, nós não teríamos Jesus. Então, o amor de Deus motivou Ele a fazer alguma coisa a respeito, né? Motivou Ele a uma atitude, a uma ação. E assim deve ser também conosco, né? Se eu digo que eu amo alguém, mas se esse amor não me faz agir, não me faz ter uma atitude de amor por essa pessoa, esse amor, ele é inócuo, né? Esse amor, ele não tem relevância nenhuma, porque ele não faz diferença nenhuma. A partir do momento em que nós dizemos que nós amamos, nós temos que demonstrar esse amor através de atitudes, né? Essa é também a nossa responsabilidade. Bom, Deus nos amou primeiro, 2.2. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19, né? Isso mostra uma coisa muito interessante, né? Que é que o amor que nós temos por Deus, ele não é uma forma de, como que eu vou dizer? Não, o amor que Deus tem por nós, na verdade, ele não é uma forma de corresponder um amor que nós temos por Ele, né? Pelo contrário, Deus, Ele amou a gente primeiro, no momento em que nós éramos pecadores, no momento em que nós estávamos distantes, no momento que nós vivíamos uma vida de pecado, Ele amou o mundo nessa circunstância, sem que nós tivéssemos feito nada para merecer esse amor, sem que nós tivéssemos feito nada para corresponder, né? Pelo contrário, nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Nós só temos capacidade de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Até a nossa capacidade de amar a Ele nasce dele, né? Se Ele não tivesse nos amado e entregasse Jesus por nós, nós não conseguiríamos amá-lo, nós seríamos incapazes de amá-lo. Então, Ele amou primeiro, sem que nós merecêssemos, sem que nós tivéssemos feito nada para corresponder a esse amor, e entregou Jesus por nós, e por isso nós somos capazes de amar a Deus também. E o 2.3 diz que Deus nos amou incondicionalmente. O que é algo incondicional? Algo incondicional é algo que não depende de nenhuma
uma condição pré-existente, vamos dizer assim, não depende de merecimento, não depende de correspondência, como eu disse agora há pouco, né? Deus nos ama independentemente de qualquer circunstância, porque o amor faz parte da natureza dele, porque ele é amor e ele não pode negar a si mesmo, né? Ele nos amou, o amor dele é eterno, né? Ou seja, o que é um amor eterno? Ele é desde a eternidade passada e ele vai até que o mundo seja renovado também. Muito antes de nós nascermos, muito antes de nós existirmos, o amor de Deus por nós, ele já existia. Já existia o plano de Deus de nos salvar por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então não tem nada que nós podemos fazer para merecer esse amor. E esse amor, ele existe independentemente das nossas atitudes, né? Ele não deixa de nos amar. Nós até podemos nos afastar dele, nós podemos deixar de amá-lo, o amor pode esfriar em nós, mas o amor dele por nós, ele é incondicional, ele não depende de circunstância, ele não depende de condição nenhuma, né? O tópico 3 fala que o amor de Deus é singular. O que é algo singular? Algo singular é algo que é único, né? Que é ímpar, que é especial, né? Que não se compara a nenhuma outra coisa. Então, o amor de Deus por nós, ele não tem comparação. Esse é o amor que o nosso Deus tem por nós. E o 3.1 fala que o amor é real, transformador, está disponível, né? Antes, eu já havia dito que, a partir do momento em que nós nascemos de novo do Espírito, nós temos a capacidade de amar, nós podemos receber esse amor de Deus e nós podemos demonstrar esse amor, né? O amor é colocado, como eu disse, por Paulo, entre uma das virtudes do fruto do Espírito, né? Entre outras. Então ele é produzido por Deus em nós. E aqui a revista também transcreve o que Paulo diz lá em Romanos 5,5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus é uma das virtudes do fruto do Espírito, e Deus é que derrama esse amor em nossos corações pelo Espírito Santo. E ele é derramado em nós como forma de semente, né? É o que a revista deixa claro aqui. Agora, para que essa semente cresça, para que essa semente se transforme em fruto, né? Como toda semente, ela tem que ser cuidada, né? Ela tem que ser regada, ela tem que ser às vezes adubada, tem que ser protegida das pragas, daquilo que querem impedir essa semente de crescer. Então, isso é o que nós devemos fazer, alimentar esse amor que Deus derrama no nosso coração. Eu já disse um pouco lá atrás sobre isso, como que nós alimentamos esse amor? Nós alimentamos esse amor nos relacionando com Deus, pela oração, pela prática da palavra, pelo viver piedoso, amando uns aos outros, né? E nós alimentamos esse amor exercitando amor, né? Nós alimentamos algo exercitando aquilo, praticando aquilo. Então, quanto mais nós praticamos o amor, mais esse amor cresce em nós, né? Quanto mais nós amamos uns aos outros através de atitudes, quanto mais nós amamos aos necessitados também através de atitudes, mais esse amor ele vai crescer em nós, mais esse amor vai ser alimentado, né? Quando nós alimentamos o egoísmo, quando nós alimentamos o ódio, é isso que vai crescer em nós. Quando nós alimentamos o amor cresce em nós. E agora, falando nisso, me vem à cabeça aqui, né, que nós temos sempre uma oportunidade aqui na igreja de exercitar o amor, né, de demonstrar o nosso amor por aqueles que precisam através de atitudes, que é ajudando com as obras do Departamento de Assistência Social, né. Nós temos aqui agora o Departamento de Assistência Social organizado, está ajudando muita gente, está abençoando muita gente. E nós temos essa responsabilidade de demonstrar o nosso amor, ajudando, dentro daquilo que a gente pode, né? Aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam, certo? Tópico 3.2. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. O amor de Deus não anda desassociado da sua justiça, são atributos complementares. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se Deus não usa a sua justiça, o amor se torna libertino, aproveitador, interesseiro, né? Sem correção. Isso aqui
é interessante, né? Deus, ele é um ser equilibrado. Existe equilíbrio entre os atributos de Deus. Os atributos não são maiores um do que os outros. Eles coexistem em harmonia, né? Em equilíbrio, e eles não podem se desassociar um do outro. Então, da mesma forma que Deus é amor, Deus também é justo, Deus também é fogo consumidor. E um não impede a atuação do outro, né? Aqui a revista diz que muitas pessoas se escondem atrás do amor para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Mas a verdade é que o fato de Deus ser amor não impede que Ele nos corrija, não impede que Ele exercite a justiça. Pelo contrário, Ele exercita a sua justiça e Ele nos corrige justamente porque Ele nos ama, né? Hebreus 12, versículo 6, deixa claro isso. Diz que Deus corrige aquele que Ele ama e que Deus açoita a quem Ele tem e recebe por filho. Ou seja, porque Deus nos ama, Ele nos corrige, né? Porque Deus nos ama, às vezes Ele até nos castiga, para que nós possamos não nos perder, né? Deus nos corrige em amor. Ele nos corrige porque Ele não quer que nós nos perdamos. Ele nos corrige porque Ele não quer que nós saiamos da direção dEle. No Antigo Testamento nós vemos isso muito presente, né? Deus muitas vezes corrigindo o seu povo, permitindo que o povo fosse até castigado, para que o povo pudesse voltar o coração novamente para Ele, para que o povo pudesse voltar ao plano divino, ao propósito divino. Então Deus, Ele prefere nos corrigir quando necessário, permitir que nós sejamos castigados quando necessário, do que permitir que nós saiamos do rumo, do propósito dEle, que nós deixemos de viver as promessas dEle, aquilo que Ele tem preparado para nós, justamente porque Ele nos ama. E quem ama quer o melhor, né, para quem é amado. Deus quer o melhor para nós. Só que nós muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós. E por isso precisamos ser corrigidos, né, para que nós possamos andar dentro dos caminhos do Senhor. Então o amor de Deus não impede que Ele exerça a sua justiça, não impede que Ele exerça a correção. Pelo contrário, o amor é a origem também da justiça. Ele corrige, Ele exerce justiça em amor. Tudo pautado, tudo baseado no amor que Ele tem por nós e tudo visando o melhor para nós, como é quando se ama alguém. Outra coisa que eu acho interessante é que esse argumento que muita gente usa, falando que Deus é amor, para transgredir as leis divinas, como se Ele não usasse a justiça, não tivesse a justiça também como atributo, é que isso é muito contraditório com a palavra, né? Porque a própria palavra de Deus diz que é quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor que o amor de Deus está em nós aperfeiçoado, né? Então uma coisa anda junto com a outra. Então a pessoa simplesmente desobedecer às leis de Deus, desobedecer os mandamentos do Senhor, os ensinos de Deus com base no amor, é algo completamente contraditório e está completamente fora do que a palavra de Deus ensina. 3.3 diz que o amor de Deus dura para sempre, né? Também já falamos sobre isso. O amor de Deus não acaba e não falha, Ele é imutável, Ele não muda, seu amor dura para sempre. A aliança e o amor do Senhor permanecem eternamente. Então, o amor de Deus é eterno, né? Eu já disse, Ele existe desde a eternidade passada e Ele vai continuar sendo amor até que o mundo seja renovado. E esse amor, ele é incondicional, ele não depende de merecimento, ele não depende de correspondência. Ele nos ama e esse amor não acaba. Não acaba porque é inerente à natureza dele, porque faz parte da essência da natureza de Deus, como nós vimos lá no tópico 1. Enfim, para concluir, né, por fim, eu quero citar aqui 1 João capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. O que João está dizendo aqui, né? Ninguém jamais viu a Deus, as pessoas não veem a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, quando nós amamos uns aos outros, a Bíblia garante que Deus está em nós e que o amor dele é perfeito em nós. Ou seja, as pessoas que não têm a capacidade de ver a Deus, o amor de Deus é revelado a elas
a partir da forma como nós amamos uns aos outros, da forma como nós demonstramos o nosso amor uns pelos outros. Então isso demonstra a importância, mais uma vez, de nós amarmos uns aos outros. Porque quando nós nos amamos e quando nós demonstramos esse amor pelos irmãos, esse amor pelos necessitados, por aqueles que precisam, as pessoas que não podem ver a Deus, esse amor é revelado para elas através de nós. Porque Deus está em nós quando nós fazemos isso, e o amor dele é perfeito em nós, quando nós nos amamos. Amém? Glória a Deus. Só até aqui a gente encerra a nossa aula. Eu quero agradecer ao pastor Vanderly pela oportunidade, né? Fizemos uma aula, acho que um pouco mais breve, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu atingir aqui os objetivos da lição. Que Deus abençoe os irmãos, bom domingo a todos. Quero devolver aqui ao pastor Vanderly. Amém. Graças a Deus. Deus nos ama incondicionalmente, né? E prepara para nós todos os domingos algo assim incrível. Eu fico encantado como Deus trabalha assim a nosso favor, como Deus cuida de nós de uma forma tão especial. Nós somos um grupo pequeno aqui hoje, né? Mas a palavra de Deus é muito clara que Jesus, quando ele caminhou pelo seu tempo de ministério, ele nunca fez questão de multidões. Ele fazia questão de vidas e demonstrou isso na prática, em todos os seus ensinamentos, em todas as suas atitudes. Tudo que ele fazia com a excelência, tanto para a multidão, quanto para uma pessoa que estava ali ouvindo. E isso é muito importante, né? Que a gente possa entender que o cuidado de Deus, o amor de Deus, ele não está ligado ao aspecto de multidões, ao aspecto de aparecer, ao aspecto de promover. Ele está ligado realmente ao aspecto de transformação. E transformação é algo incrível. A palavra de Deus diz que mais vale uma alma para o Senhor do que o mundo inteiro perdido, né? Então, se uma alma, ouvindo essa aula aqui de manhã, pôde entender, pôde assimilar, né? Pôde absorver esse ensinamento, eu creio que Deus já está assim, alegre, já com esse projeto. Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem nós temos mais. Domingo que vem nós vamos estar falando sobre a graça, tá? Domingo que vem vai ser a nossa ceia, vai ser o nosso primeiro domingo. E possivelmente será a nossa pastora que estará ministrando aqui na escola bíblica. Ela já confirmou comigo, já está tudo ok. Se nada acontecer durante a semana que mude os projetos aí, está na vontade de Deus. Ela estará ministrando aqui sobre esse tema muito importante, que é sobre a graça. E nós estamos vivendo um tempo onde assim que está sendo pregado muito sobre a graça. As igrejas estão enfatizando muito a graça. E aí nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, sobre esse título. Amém? Sabrina, você consegue? Deu certo, não? Ah, que pena. Foi de última hora também. Mas estava tentando ali para Sabrina colocar um videozinho que circulou bastante essa semana, até os jovens colocou no grupo aí. Quem viu aquele videozinho de um motoqueiro que acordou no mau dia dele? Foi legal aquele vídeo, não foi? Vocês viram? Eu vi também. Teve até ele no grupo da igreja aí, que os centralizados colocou. Então assim, eu queria mostrar aquela mensagem daquele videozinho, mas acho que a maioria também já viu. E o que importa ali é realmente a mensagem que aquele vídeo passou. Ele podia estar no pior dia da vida dele, ele podia ter feito N atitudes ruins, porque tudo estava dando errado para ele. O policial prendendo a sua moto, o cliente que pediu a comida ali no iFood dispensou a comida porque atrasou, um cara lavando um carro do lado lá, joga um balde de água suja nele. Então assim, todas as coisas naquele cenário contribuiu para ele perder a razão, perder o equilíbrio e, no mínimo, mandar Deus para aquele lugar, né?
Porque tem gente que às vezes faz isso, tudo coloca a culpa no Senhor. Ah, o dia está ruim, a culpa é de Deus. Ah, mas Deus não me ama, mas Deus é um mimimi danado que você não entende. Mas o que ele fez? Ele decidiu ir na contramão. Ele decidiu fazer o bem naquele cenário caótico ali. Quando ele toma uma atitude de amor, porque aquilo foi uma atitude, um gesto de amor. Quando ele vê ali um pai com a criança catando alguma coisa no lixo, procurando, ele se lembrou que ele estava com alimento dentro da sua caixa. O alimento já estava perdido, o cliente dispensou. Quando ele pegou aquele alimento e deu para aquele pai com o filho, todos ali em volta já começou a olhar para ele com outro olhar. Eu acho que aquele cenário começou a ser transformado com aquela atitude de amor dele para com aquela criança e com aquele pai. Enfim, as coisas se resolveram, o guarda desceu a moto dele lá do carro, devolveu, e enfim, ele saiu daquele problema com um gesto de amor. Eu acho que se você não viu, você vai ver, porque o videozinho está circulando. E é assim, gente, quando você faz o bem, é uma semente que você plantou e ela vai germinar. Boas ações se transformam em bons resultados. Tudo que você planta, você vai colher. Não adianta você querer algo e não dar o passo inicial. Se você quer o bem, faça o bem. Se você quer amor, ame alguém. E aquilo que o pastor Lucas falou aqui, que é muito interessante. É muito fácil você viver na teoria, né? Teoria é muito fácil, muito bonito você vir aqui, falar bonito, mas aí você chega num sinaleiro, você chega numa esquina da vida, você chega numa situação onde você pode praticar aquilo que você ensina. Mas você está praticando de verdade? Você está realmente colocando em prática aquilo que Deus nos ensina nessa manhã? Então vamos passar a pensar sobre essas situações. O cristão, principalmente, ele não pode viver de teoria, ele tem que viver de experiências práticas, porque isso Jesus nos ensinou também, fazendo na prática. Amém? Vamos embora para a nossa casa? Falta alguma coisa? Não? Falta sim. Você veio aqui para trazer uma semente nesse projeto. E nós somos muito bem ensinados, através do nosso pastor, principalmente, que o nosso culto ele tem 3 partes. Nós já ministramos aqui o louvor, que é a primeira parte do culto, fomos ministrados pela palavra, que é a segunda parte do culto, mas o sacrifício eu não posso fazer por você. O louvor, a Manleia ministra para você, e o Espírito Santo abre o seu coração, há uma instrumentalidade ali que todos cooperam, né? Mas o sacrifício, irmão, é você que pode fazer. Então, se você trouxe a sua semente, saindo da sua casa, você já pensou sobre isso, pega aí a sua oferta, nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque se Deus quiser, a partir de domingo que vem, se tudo correr bem, se tudo der certo, nós voltamos com o café da manhã, a partir do próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês, tá bom? Vocês estão com saudade do café da escola? Tá nada, né? Ninguém falou nada. Eu estou com saudade. Está com vergonha? Mas está com saudade. Eu estou recebendo mensagens aí, as pessoas falando do café, e nós vamos voltar, em nome de Jesus. É um momento muito importante, muito especial, um momento de comunhão, mas nós vamos fazer ele com muita segurança, se Deus quiser. E Ele nos permitir, essa semana a gente retoma, no próximo final de semana aí, o café, com algumas indicações, com algumas regras de segurança, com certo cuidado que devemos ter. Amém? Quem pegou a sua oferta, já se coloque de pé aí, que nós vamos orar, ofertar e já vamos embora para a nossa casa. Amém? Pastora Débora, ora aqui pelas nossas ofertas e pelos nossos ofertantes aqui. Glória a Deus. Senhor, Deus Pai, Deus querido. Jesus, visita neste momento cada um dos teus servos, meu Pai, que estão apresentando ao Senhor a sua oferta. Deus, que estão apresentando ao Senhor o seu sacrifício. Senhor, e que neste momento de crise nós venhamos prosperar. Nós venhamos, Senhor, ser abençoados pela tua graça. Senhor, pelo seu amor. Que o Senhor abençoe e prospere a cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode estar ofertando aí, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te surpreenda aí nessa semana, com toda a sorte de bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe.
Deus te abençoe, Deus visite o seu celeiro aí, cuide da sua saúde, que você não adoeça em nome de Jesus, que você não gaste com remédio, que você não gaste com nada desnecessário, mas que o Senhor venha retribuir na sua vida aí, amém? Deus abençoe, que o Senhor possa nos levar em paz para as nossas casas, e que essa graça desse amor possa superabundar em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Está terminado, em nome de Jesus. Até logo mais às 19 horas, no nosso grande culto. Recolhendo alimento no lixo. Essa história é extraordinária e vai falar forte ao teu coração. Lá vem o pai com a criança, eles estão com fome e vão começar a buscar alimento no lixo. E agora vem o motoboy. Saiu para trabalhar, para enfrentar, para matar um leão por dia, na expectativa de vencer, e é parado pela polícia. A polícia começa a pedir a ele a documentação da moto, e tem algum problema ali com a documentação da moto, e ele começa a explicar que ele vai entregar o alimento naquela casa, e o policial está irredutível, não quer saber as explicações dele. Ele está falando com o policial: eu sou trabalhador, vim entregar o alimento, e o policial não quer saber, ele se desespera, porque é a única coisa que ele tem para levar o alimento para casa. E quando ele vai saindo com a moto confiscada, ele toma um banho de água suja. Ele já tinha perdido a moto e agora ele toma um banho de água suja. Dá para ele ficar muito bravo, muito desesperado. Tá tudo dando errado para um motoboy. Ele fica conversando ali com o cara do carro e diz: deixa para lá, tudo molhado. Quando ele chega na casa para fazer a entrega, não sei porquê, a mulher rejeita a entrega e diz: olha, eu não vou pagar, não quero saber, vai embora, não vou pagar. Ele fica desesperado. Perdeu a moto, tomou um banho com água suja e agora ele vai ter que pagar a refeição do próprio bolso. E agora vem o pai da criança, que está com fome, recolhendo comida do lixo. O pai da criança vai lá falar com ele, pedir um pouco de alimento, pedir uma ajuda. Mas ele está muito chateado, o motoboy diz: sai daqui, eu não quero saber dos teus problemas, eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu não posso te ajudar não. E o pai da criança, que está com fome, fica ali desesperado. Mas então o motoboy começa a ter uma visão espiritual de tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Olha como ele olha para o céu e se ajoelha ali, e ele está começando a mudar a percepção dele. E ele vê a situação do pai e a situação da criança. E a atitude espiritual dele começa a mudar tudo, todo o cenário. Então ele pega o alimento que ele vai ter que pagar do próprio bolso e entrega para o pai que está com a criança com fome, buscando comida no lixo. Olha a atitude agora da mulher e do rapaz. A mulher se comoveu com a atitude do motoboy, se constrangeu, voltou e falou com ele: olha, me perdoa, eu vi sua atitude e eu quero dar o dinheiro aqui do alimento, eu vou pagar pelo alimento, você não vai ter que pagar no seu bolso não. O motoboy não está entendendo nada. Os policiais agora estão olhando também, se comovem e dizem: olha, vem cá, a gente vai quebrar o protocolo, vai quebrar a lei, e a gente vai devolver a tua moto. E devolvem a moto dele. Veja como a percepção espiritual, a atitude espiritual do motoboy mudou toda a circunstância que ele estava vivendo. Você tem que aprender que os teus problemas, as tuas tragédias, o deserto que você passa, pode ser um processo de Deus para abençoar a vida de alguém que está pior do que você. A provação e a dificuldade desse motoboy nesse dia foi o processo de Deus para matar a fome daquele pai e daquela criança. Aprenda a ter uma atitude espiritual e a tirar de tudo ruim que acontece na sua vida coisas boas para ajudar outras pessoas. A tua atitude espiritual vai mudar a circunstância que você